A mensagem que Deus tem para nós essa manhã está baseada em 2 Crônicas, no capítulo 14, 15 e 16. É uma história. E eu vou resumir essa história para você, porque essa história, ela nos apresenta 3 aspectos da vida espiritual de qualquer época e de qualquer ser humano. Essa história do capítulo 14, 15 e 16 de 2 Crônicas é de um personagem bastante conhecido da Bíblia. O seu nome era Asa. Quem foi Asa? Asa não é Ação Solidária Adventista. Esse Asa a quem me refiro é o tataraneto de Davi. Davi era rei de Israel, vocês sabem, e depois ficou no seu lugar Salomão, depois de Salomão veio Roboão, e depois de Roboão Abias e finalmente Asa. Asa, então, um tataraneto de Davi. O seu nome tem um significado bastante importante, especialmente para o tempo em que vivemos. O significado do seu nome é cura ou médico. Esse é o significado do nome de Asa. E ele viveu 3 fases. E são essas 3 fases em cada capítulo que eu quero compartilhar com vocês. A primeira fase eu chamo de fase da dependência. A segunda fase, no capítulo 15, é a fase da obediência. E a terceira fase, no capítulo 16, é a fase da independência ou da desobediência. Bom, vamos então à história de Asa. Capítulo 14. Eu vou aqui apenas falar, porque o nosso tempo é curto e o texto é bastante longo. Resumindo então, capítulo 14 de 2 Crônicas. Asa era o rei de Israel. E levantou-se contra Asa 4 nações poderosas da época. A Etiópia, o Egito, os filisteus, mais os midianitas. 4 nações fizeram uma coligação e formaram um exército de 1 milhão de soldados com 300 carros de guerra e vieram contra Asa. Asa era um jovem rei e quando ele percebeu a sua impotência para enfrentar tamanho exército, ele então percebeu que ele precisava ser dependente de Deus. E se você observar no capítulo 14, e dependendo da versão da Bíblia que você tem, e as mais antigas, as que mais se aproximam do texto, você vai perceber que Asa repete as mesmas palavras que o seu tataravô utilizou quando enfrentou o gigante Golias. Lembra-se que Davi disse, você vem a mim com espada, com lance e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E agora Asa, ele diz para os seus soldados praticamente as mesmas palavras de Davi, dizendo, nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. E eles foram, e dependendo de Deus, eles venceram aquele exército inimigo. Se você observar o verso 12 e o verso 13, ele vai dizer que Deus, o Senhor dos Exércitos, a palavra que é até utilizada aqui, eu gosto bastante dessa palavra, Deus destroçou os exércitos inimigos. Deus destroçou, essa é a palavra. E ainda depois dessa, é como se Deus tivesse sapateado em cima. E agora depois, ainda sobraram os despojos de guerra. E a Bíblia diz que no verso 14, 15, que eles trouxeram muitas ovelhas, eles trouxeram muito gado, muitos camelos, e foi um resultado de guerra muito positivo, porque Asa, ele se tornou dependente de Deus. Ele sabia que com sua própria força ele não conseguiria, mas no poder de Deus e na dependência conseguiria. E foi assim que ele fez. Por isso que aquelas palavras de Jeremias que diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Depois o apóstolo Paulo, num texto que eu aprecio muito, Gálatas 2:20, ele diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Dependência de Deus. O que é ser dependente de Deus? Nós estamos diante de um novo ano e eu gostaria de convidar você a ser dependente de Deus. E como é que você começa a ser dependente de Deus? É quando, em meio às festas, em meio aos fogos,
em meio a tudo isso, você é capaz de separar um tempo para Deus. É quando você busca Deus através do estudo da Bíblia, através da oração, através da leitura de textos do Espírito de Profecia. É quando você busca a adoração, ou seja, congregando com seus irmãos no templo. São formas de comunhão com Deus. É uma forma de você dizer assim publicamente para os que estão ao seu redor e para todo o universo: eu sou dependente de Deus. Eu dependo de Deus para tudo. Eu tenho saúde porque Deus me dá. Eu tenho vitalidade porque Deus me dá. Eu tenho um emprego porque Deus me dá. Eu tenho inteligência porque Deus me dá. Eu sou dependente de Deus. E quando você reconhece que você é dependente de Deus, brota no seu coração automaticamente uma gratidão incondicional ao nosso Deus, porque você sabe que tudo que você é e tudo que você tem vem das mãos do Criador. E Asa foi completamente vitorioso no capítulo 14. Vamos ao capítulo 15. No capítulo 15, aliás, eu gostaria só de chamar a sua atenção para aquilo que a senhora White fala da oração de Asa. Se você for no livro Profetas e Reis, página 53, a senhora White diz da oração de Asa. Diz assim, a oração de Asa é uma dessas que cada cristão crente pode apropriadamente oferecer. Estamos empenhados numa guerra, não contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, e contra as maldades espirituais nos lugares celestiais. Efésios 6,12 é o que ela agrega aqui nas suas palavras. Ela diz assim: no conflito da vida, temos de enfrentar os instrumentos do mal que se arregimentaram contra o direito. Nossa esperança não está no homem, mas no Deus vivo. Com plena certeza de fé, podemos esperar que Ele unirá sua onipotência aos esforços de instrumentos humanos, para a glória do seu nome. Revestidos com as armas de sua justiça, podemos obter a vitória sobre todo inimigo. Olha que coisa impressionante. A senhora diz assim: você pode se apropriar da oração de Asa, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Então faço uma pergunta para você, antes de passar para o próximo tópico. Você está lutando contra quem? Quem são os seus verdadeiros inimigos? Há quem diga que você mesmo é o seu próprio inimigo. Mas você está lutando contra o quê? Não é contra a carne nem contra o sangue. Você tem alguma luta que você precisa vencer? Então, eu aconselho você, aproprie-se do poder de Cristo. Aproprie-se desta oração e Deus fará de você um vitorioso. Segundo tópico. Obediência. Assim que Asa voltou desta batalha vencedora, sai ao seu encontro um profeta. O nome do profeta é Azarias. Azarias é um desses profetas que aparece, cumpre uma missão e depois desaparece. Há vários na Bíblia. E quando Asa está voltando vitorioso dessa batalha, porque foi dependente de Deus, agora Azarias chega até ele e o desafia para a obediência. E eu quero ler com você os primeiros versículos do capítulo 15, que diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias. Azarias significa aquele a quem Deus ajuda. Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor estará convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. O verso 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. E o verso 5 diz: e naqueles tempos não havia paz, nem para
para o que saía, nem para o que entrava. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Sabe, irmãos e amigos, quando eu olho para o cenário de hoje, parece não ser muito diferente do cenário que estava acontecendo nos dias de Asa. Quando eu observo que o nosso planeta hoje, exatamente hoje, já chegou a 79 milhões e 500 mil casos de Covid. Quando eu observo que cerca de 1 milhão e 750 mil pessoas já foram a óbito por causa desse Covid. Que no nosso país, na nossa pátria, nós já estamos próximo de 7 milhões e 500 mil casos de Covid e cerca de 190 mil óbitos. Quando eu olho para o cenário e vejo que a maior potência econômica do mundo, os Estados Unidos da América, com quase 19 milhões de casos de Covid e aproximadamente 330 mil óbitos. Parece que nós estamos num cenário de guerra. Parece que não há paz em nação alguma. Parece que o mundo está buscando por essa paz. E agora o profeta Azarias, ele diz, numa exortação muito clara, ouvi-me, Asa, e todo Judá. O Senhor estará com você, ou com vocês, enquanto vocês estiverem com Ele. Se vocês o buscardes, Ele se permitirá achar. E não havia, como diz o texto, sacerdote que ensinasse a lei. Que coisa terrível estava acontecendo com aquele povo. Mas ele diz mais, mas sede fortes, e não desfaleçam vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E quando Azarias diz essas palavras para o rei Asa, ele foi impactado por isso, e ele começou a tomar medidas sérias, espirituais, sobre aquela nação, Judá e Benjamim. E ele então, se você observar dos versos 9 até o verso 15, você vai perceber esse pacto, essa aliança que Asa faz com Deus, e começa uma profunda reforma espiritual no reino de Judá e Benjamim. E ele toma uma decisão muito importante, para mim ela é muito importante. Que decisão toma Asa? Se você for no verso 16 do capítulo 15, usando pela obediência, levou Asa a tomar uma decisão muito importante. Verso 16 diz que ele depôs a rainha mãe. Quem era Maaca? Essa Maaca, ela era neta de Davi. Ela era filha de Absalão. Vocês sabem que Absalão era um filho muito querido para Davi. Ele não teve filhos, mas teve uma filha, é essa Maaca. Eu queria dizer para vocês que essa mulher era terrível. Ela era a causadora, se você observar o verso 16, ela era a causadora de toda a idolatria que estava acontecendo em Judá e Benjamim. Diz o verso 16, e também a Maaca, sua mãe, ou rainha mãe, o rei Asa depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera um horrível ídolo a Azerá. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. E todos os altos que havia em torno desse ídolo, ele também destruiu. E disse para sua bisavó, você vai para casa e não sai de lá. E eu não quero mais ver você envolvendo o meu povo em idolatria. Uma atitude de coragem. Primeiro, tocar, se eu fosse usar uma expressão da Índia, eu diria assim, vaca sagrada, não toca. Se eu fosse usar uma expressão da Ásia, da China, eu diria um vaso sagrado, não toca. Mas mesmo assim, Asa foi lá e a depôs. Ele disse, você não pode mais ter influência sobre o povo de Deus, com as suas idolatrias. Por que Asa tomou essa medida? Porque ele quis ser obediente. A obediência leva a tomar decisões, mesmo que impopulares.
Mesmo que essas decisões, elas num primeiro momento podem causar um certo dissabor familiar, ou até mesmo comunitário. Mas ele teve a coragem e a ousadia de ir lá e tomar as decisões que deveriam ser tomadas. Asa seguiu uma obediência a Deus. E eu queria dizer para você o seguinte: você quer viver em paz? Então, obediência. O verso 19 diz: e não houve guerra até o ano 35º de Asa. Ou seja, você quer viver em paz? Você não quer ter guerras ao seu redor? Então, obediência. Você quer paz na sua família? Obediência. Você quer paz na sua igreja? Obediência. Você quer colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz? Obediência. E Deus nos convida para a obediência. E eu queria lembrar de um texto da Sharon White que ela diz assim, ó: se as igrejas esperam ter poder, terão que colocar em prática as verdades que Deus lhes deu. Se nós queremos, como igreja, ter poder, precisamos colocar em prática as verdades que Deus nos deu. Obediência. Gosto de uma expressão que foi cunhada aqui nesse campo, inclusive pelo pastor Sidney Biasi, que ele diz assim, ó: quem vê com os olhos de Deus, aliás, quem vê com os olhos do profeta, vê com os olhos de Deus. Vê antes, vê melhor e vê mais longe. Quando você ouve a voz do profeta, tenha certeza, você vê antes, você vê melhor e você vê mais longe. Além do mais, você está ouvindo a voz do próprio Deus. Obediência é o convite que faço à minha querida igreja. Obediência, até mesmo porque o próprio Jesus veio para ser e ter uma vida de obediência. João 6,38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E no momento mais crucial da vida de Jesus, ele cumpriu com essas palavras. Porque em Lucas 22:42 diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O próprio Jesus, ele veio para ter uma vida de obediência. E eu lhe pergunto, aliás, eu lhe desafio mais uma vez: você quer ser feliz? Você quer viver em paz? Então tenha uma vida de obediência à palavra de Deus, ouvindo as palavras de todos os seus profetas. E vem a terceira fase na vida de Asa, o capítulo 16. E eu chamo este capítulo de o capítulo da independência, ou o capítulo da desobediência. Era o 36º ano do reinado de Asa. E o texto diz que no 36º ano do reinado de Asa, a partir do verso 1, o rei de Israel subiu contra Judá e edificou Ramá, para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. Você sabe que em Israel há muitas tradições. A cidade de Ramá era importante por duas razões. Primeiro, porque era a cidade do profeta Samuel. E Davi tinha uma relação muito próxima com o profeta Samuel. E a segunda razão é porque ela se tornou numa cidade armazém. É como se fosse o Ceasa daquela época. Os alimentos vinham de diversos lugares e a partir dali havia também uma distribuição desses alimentos. E todo mundo queria ter um domínio sobre ela. E essa cidade pertencia a Judá. E como estava na divisa com o reino do norte, era uma cidade que estava sempre em disputa. E finalmente Baasa, que era o rei do norte, das 10 tribos, ele acabou tomando conta da cidade de Ramá. Só que Asa queria a todo custo essa cidade, mas ele não tinha um exército tão poderoso para enfrentar as 10 tribos do norte. E quando ele percebeu que Baasa havia tomado conta da cidade, ele fez algo terrível que não deveria se fazer. Ele foi até o rei da Síria, não Assíria, Síria. O rei era Ben-Hadad, ou Ben-Hadad. E ele fez um pacto com Ben-Hadad. Ele pegou ouro do templo, prata do templo,
ouro do palácio, prata do palácio, e levou até Ben-Hadad e disse o seguinte: olha, com esse dinheiro eu quero que você ataque o rei de Israel, das 10 tribos do norte, enfraqueça ele, e eu quero de volta a cidade de Ramá. E ele foi bem sucedido nessa proposta, e Ben-Hadad aceitou e fez isso mesmo. Só que, quando ele fez isso, apareceu um profeta, um outro profeta, desses também, que chega, dá um recado e desaparece. O nome dele era Hanani. E Hanani chegou para Asa e o repreendeu severamente, em nome de Deus, por suas atitudes. E quando Asa foi repreendido por Hanani, ele ficou extremamente revoltado. Inclusive, o profeta Hanani até lembra Asa de como Deus o havia abençoado em toda a sua trajetória ao longo desses 36 anos como rei. Desde o seu início, quando ele venceu aquela coligação da Etiópia, Egito, filisteus e mais os midianitas, ele recordou como Deus o fez vitorioso, Deus o fez vencedor. Mas sabe o que aconteceu com Asa? Asa reagiu de maneira muito estranha. Ele se revoltou contra o profeta. Ele ficou indignado contra o profeta, a ponto de pedir para que os seus soldados levassem o profeta para a sala do tronco. Não para a sala do trono, sala do tronco, onde se levava escravos, criminosos, e ali aprisionou o profeta Hanani e chicoteou o profeta Hanani. E a Bíblia diz ainda que mais alguns do povo foram castigados por Asa por conta desta palavra do profeta Hanani. E eu fico me perguntando o que aconteceu com Asa para ter esta atitude. Alguém que ao longo da sua vida fora dependente, obediente e agora se torna insolente, desobediente, independente. O que estava agora no coração de Asa? Eu fico me perguntando, por que ele tomou essa atitude depois de tantos anos, já chegando ao final da vida? Será que Asa pensou assim: olha, eu já tenho 36 anos de experiência como rei, fora o meu tempo de vida, eu já vi muita água passar debaixo da ponte, as coisas não são bem assim como esses profetas estão dizendo, ou como esse profetinha aí está dizendo. Eu tenho muita experiência, eu já tive muitas vitórias, de modo que eu não vou acatar o que está dizendo esse profeta. O que será que se passava no coração de Asa? Mas não demorou muito. 3 anos depois, diz a Bíblia, no 39º ano, acompanhe comigo no verso 12, dizendo assim, ó, no 39º ano de seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. E Asa morreu no 41º ano do seu reinado. A partir do momento que Asa se torna desobediente, uma série de aflições passa a compor a sua vida. A Bíblia diz que ele teve uma doença nos pés. Que doença foi essa? Alguns dizem que ele teve algum tipo de hidropsia nos pés, alguns dizem que era alguma gota muito severa, e alguns dizem que era até uma gangrena. E outros dizem que, na verdade, poderiam ser as 3 coisas juntas. Mas o fato é que Asa estava muito enfermo e muito doente. Outra pergunta que eu queria dizer para você, outra situação que eu queria apresentar para você, é que o texto diz que ele tinha uma doença muito grave e na sua enfermidade ele não recorreu ao Senhor. Não recorreu ao Senhor. Será que o texto está dizendo que nós não precisamos recorrer a médicos, mas somente ao Senhor? Será que Deus está repreendendo-o porque ele recorreu aos médicos?
Logicamente que o texto ele tem duas interpretações bem óbvias. A primeira delas é que possivelmente esses médicos a quem recorre Asa eram feiticeiros das nações pagãs. E não médicos, como se fosse hoje, formados aí na USP, formados numa boa universidade aqui do nosso país e que exerce legalmente a profissão da medicina. Na verdade, a primeira interpretação é que ele tem recorrido a feiticeiros e não aqueles que serviam ao Senhor. E a segunda interpretação é a que está no próprio nome de Asa. Lembre-se que no início eu disse que o significado do nome de Asa é cura ou médico. E pode ser que Asa também, ao invés de recorrer a Deus, ele tenha recorrido a ele mesmo. Uma confiança própria, um orgulho próprio. Até mesmo porque você sabe que na história bíblica houve um outro rei que na sua angústia, à beira da morte, ele recorreu ao Senhor. Estou falando do rei Ezequias. Você se lembra que o profeta Isaías foi até o seu quarto e disse, coloque a sua vida em ordem porque você vai morrer. E ele virou para a parede, diz a Bíblia, e clamou ao Senhor, pedindo um livramento do Senhor. E a Bíblia diz que antes que Isaías saísse do pátio do palácio, o próprio Deus fala com Isaías, diz, volta lá e diga que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida a Ezequias. Alguém que recorreu ao Senhor. Possivelmente, Asa tenha voltado-se para si mesmo. Talvez ele diga assim, olha, eu consigo sair dos meus próprios problemas, eu consigo resolver os meus próprios problemas, eu não dependo de ninguém, muito menos de Deus. E ele se torna então alguém de tremenda independência ou de alta independência. Todos nós na vida precisamos ter boa iniciativa e precisamos ter também uma boa acabativa. Nós precisamos começar bem e terminar bem. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Em outras palavras, o texto sagrado diz que nós precisamos começar bem e terminar bem. Que esta mesma motivação do princípio me leve até o final. Essa mesma confiança em Deus que eu tenho no início, ela deve me conduzir até o final. Mas na vida de Asa, ele teve 3 fases. Total dependência, total obediência, mas ele chega ao fim da vida com total independência. Total desobediência. E, lamentavelmente, Asa, ele morre nessa condição. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Asa, então, ele rejeita a bondade e a graça de Deus e, lamentavelmente, morre nessa triste condição. Mas eu queria deixar com você as principais palavras desses 3 capítulos. E aqui está no capítulo 15, verso 7. Mas sede fortes, não desfaleçam vossas mãos, porque a vossa obra, ela terá recompensa. Eu me lembro que quando eu era bem jovem, quando eu completei 18 anos, tirei minha habilitação e eu comprei uma moto. E hoje há motos extraordinárias, motos lindas. Eu acho que até aqui nessa igreja tem um clube da AMM, dos motociclistas adventistas. E naquela época não tinha nada disso e nem essas motos tão lindas e potentes como há hoje. Mas a moto que eu comprei, para a época, era uma moto muito potente. Ela era conhecida como Viúva Negra. Era uma RD 350 da Yamaha, na cor preta, e era uma moto muito ágil, muito rápida, de alta velocidade, por isso chamava-se Viúva Negra, porque muitas pessoas morreram em cima dessas motos. E eu me lembro que quando eu comprei essa moto, todas as vezes que eu ia sair com ela, eu primeiro colocava bota, calça, ou jeans bem grossa, ou calça de couro, bota, eu colocava luvas, colocava o capacete e gastava pelo menos 5 minutos em oração.
pedindo a Deus por proteção, pedindo a Deus por cuidado, que Deus me livrasse de qualquer acidente. E eu saía para as ruas com muita atenção e com muito cuidado. Eu parava nos semáforos, eu não andava no meio dos carros, eu andava atrás dos carros, com todo cuidado. Mas o tempo foi passando e eu fui pegando muita habilidade com essa moto. Eu comecei assim, dominar a máquina, dominar a moto. E o tempo foi passando. E chegou uma fase em que eu não podia ver um quebra-mola. Assim que eu diminuí a velocidade para passar o quebra-mola, eu já saía com uma roda só. A velocidade passou a me fascinar. Quanto mais rápido, mais adrenalina, mais prazer eu tinha em cima da moto. Eu comecei a sair de casa, já não estava mais me lembrando de orar, porque o domínio era total sobre a máquina. A experiência já era muito grande. E eu subia na moto e saía. Antes eu tirava a moto para fora, para depois funcioná-la e sair com ela. Agora eu já ligava dentro da garagem, já saía pelo portão de pedestres, com muita habilidade e ia embora. Até que um dia eu estava num trajeto dentro do município de Sorocaba. Era uma vicinal que ligava pontos da cidade. E eu me lembro, era um sábado à noite, eu havia saído do culto J aqui na cidade de São Paulo, na minha igreja, mas tinha ido a Sorocaba visitar uns amigos. E quando eu estava indo, havia 2 carros na minha frente. E eles não me deixavam passar. Eles se emparelharam um do lado do outro. E eu tentava passar e eles fechavam a porta, não deixavam passar. E aquilo foi me incomodando. Até que, de repente, eu percebi que eles ficaram um atrás do outro e me deixou um lado da pista livre. Eu falei, é agora que eu passo. E quando eu acelerei para passar, era uma curva, por isso que eles se colocaram um atrás do outro. E quando eu não consegui fazer a curva, eu saí derrapando com essa moto. E eu só me lembro de uma quantidade de faísca subindo, farol se quebrando, lanterna se quebrando, e pisca se quebrando. E eu preocupado, será que eu saio vivo dessa? Será que quando tudo isso terminar eu estarei vivo? E aquele desespero em saber se estava vivo ou não. Eu me lembro que quando tudo parou, eu tentei me levantar, mas estava meio zonzo e eu caí no chão de novo. E o pessoal que estava com os carros pararam, vieram, me acudiram, me levantaram. Eu percebi que eu estava bem, sem fratura, sem nada, só com uns cortes aqui na mão que são as lembranças desta condição. Mas por que eu cheguei a esse ponto? Excesso de confiança. Talvez muitas pessoas não cheguem até o final da jornada cristã por causa de um excesso de confiança. Eu fico me perguntando por que Asa explodiu? Por que Asa agiu daquela maneira? Eu não sei, talvez porque ele tivesse alguns sentimentos ocultos no seu coração. Será porque Asa tinha orgulho no seu coração, alguma mágoa, alguma vaidade, alguma cobiça? O que tinha no coração de Asa? Eu não sei. O fato é que quando chegou a repreensão, Asa literalmente explodiu. Essa é uma prova de que nós não conhecemos. A senhora White diz assim, aquilo que não vencermos acabará por nos vencer e causará a nossa própria destruição. Talvez tenha sido esse o caso de Asa. Ele não se conhecia, havia coisas ocultas no seu coração que de repente floresceu e tudo isso explodiu. A minha oração por você nesta manhã é a seguinte: que Deus abençoe você para que você viva uma vida de dependência e de obediência, mas jamais uma vida de independência e desobediência a Deus. Que neste novo ano você tome novos propósitos para com Deus. Que você procure ser uma pessoa completamente dependente de Deus. Que você seja uma pessoa obediente a Deus. Busque conselhos na sua palavra. Busque conselho no Espírito de profecia. Fale com Deus através da oração. Tenha uma vida de comunhão. Se junte com seus irmãos na adoração. Mas procure ter uma vida de dependência e de obediência a Deus. E tenha certeza,
de que você terá muitas vitórias em nome do Senhor. Que Deus abençoe você nesse restante de ano e que Deus te dê um feliz ano novo, com muitas bênçãos, com muitas vitórias, numa vida de dependência e de obediência.